Era uma noite fria de inverno quando tudo começou. Pelo vidro embaçado da sala de eventos, Nadia observava a neve cair enquanto o barulho das conversas e risadas dos colegas de trabalho ecoava ao seu redor. O copo de espumante que segurava estava quase intocado. Ela só queria que aquele evento de final de ano acabasse logo. O ambiente sufocante, cheio de gente falando alto, a deixava incomodada. Foi então que uma voz masculina, calma e firme, cortou seus pensamentos. Também não gosta de multidões barulhentas? Perguntou o homem, vestindo um terno impecável que o destacava entre os demais, como se ele não pertencesse àquela agitação. Eu sou Georgie. Trabalho no setor de transportes, apresentou-se, estendendo a mão. Nadia, respondeu ela, surpresa com a naturalidade daquele primeiro contato. Naquele momento, 6 anos atrás, Nadia jamais imaginaria que aquele homem se tornaria o centro de sua vida. Nem que aos 36 anos ela estaria lidando com um filho de 4 anos que começara a gaguejar e um marido que parecia ter esquecido o significado da palavra família. Os 3 primeiros anos de casamento foram marcados por uma felicidade genuína, daquelas que só existem quando 2 pessoas se escutam de verdade. Georgie lia livros para ela antes de dormir, e juntos faziam listas de lugares que visitariam. Quando Gleb nasceu, ele passava horas ao lado do berço, apenas observando o filho dormir. Olha, Nadjuca, ele tem meu nariz e suas sobrancelhas, sussurrava, tocando com cuidado as mãozinhas do bebê. Na época, ela acreditava que aquele amor duraria para sempre. As primeiras rachaduras apareceram quando Nadia voltou ao trabalho depois da licença maternidade. Georgie começou a chegar mais tarde em casa, irritado, criticando suas decisões domésticas. Há 3 meses após ser promovido a gerente de compras, ele parecia ter se esquecido de que tinha uma família. A segunda-feira começou como sempre, caótica. Nadia acordou antes do despertador, com uma dor latejante nas têmporas e a lembrança de um sonho angustiante. A luz fraca do abajur revelou que Georgie já estava no banheiro, se aprontando. O lado frio da cama confirmava que ele havia chegado tarde, depois da meia-noite. Na cozinha, o silêncio era ensurdecedor. Enquanto preparava o café da manhã de Gleb, ela sentia o peso do dia que se aproximava, relatórios trimestrais no trabalho, a correria constante, a sensação de nunca dar conta de tudo. Georgie entrou apressado, com o cheiro de um perfume caro e a pressa estampada no rosto. Pegou um sanduíche sem sequer olhá-la, ignorando a omelete que ela havia feito. Hoje tem auditoria de Moscou, disse, sem tirar os olhos do relógio. O departamento está uma bagunça, podem anunciar demissões. Nadia notou as olheiras fundas, a rugas entre as sobrancelhas, o jeito como ele batia os dedos na mesa, impaciente. Preciso sair agora, completou, num tom que não admitia réplica. Eu acordo Gleb, suspirou ela, sentindo a dor de cabeça piorar. O menino acordou de mau humor, como nos últimos dias. Choramingava, espalhava comida, recusava-se a vestir o casaco. Quando Nadia tentou calçar seus tênis, ele começou a chorar. Não quero esses. Soluçava, e a cada palavra arrastada, o coração dela se partia um pouco mais. A gagueira havia começado 2 meses antes, com pequenas pausas que ela e Georgie ignoraram. Isso passa, dizia o marido. Mas não passou. Piorou. No dia anterior, a diretora da creche, Tatiana Sergeyevna, havia chamado Nadia em particular. Seria bom levar ele a um especialista. Nessa idade, a gagueira pode se fixar. Quando finalmente conseguiu vestir o filho, Nadia olhou pela janela. Georgie estava ao lado do carro da família, uma coda prateada, olhando o relógio com impaciência. Georgie, espera a gente! Gritou ela, saindo com Gleb no colo. Hoje tenho que entregar o relatório trimestral. Não posso me atrasar, respondeu ele, seco. O menino, ao ver o pai, puxou a mão da mãe animado. Peppa? Papai, Peppa, espera. O rosto de Georgie se contorceu em irritação. Tenho uma reunião com a diretoria de Moscou às 9 em ponto. Não dá para esperar vocês se arrastando, disse, entrando no carro. O veículo arrancou, deixando os dois sob a chuva fina do outono. Gleb apertou a mão da mãe, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, o papai não já gosta da gente. Nadia mordeu os lábios para não chorar. Ele gosta, filho. Só está muito ocupado no trabalho. Muito cansado. As palavras soaram vazias até para ela mesma. O trajeto até a creche e depois para o trabalho foi um martírio. Ônibus lotado, empurrões, olhares de reprovação quando Gleb começava a choramingar. Na creche, a professora só piorou as coisas. Nadia Viktorovna, estou preocupada com o Gleb. Ele tem se isolado, não quer brincar com as outras crianças. No trabalho, ela chegou 20 minutos atrasada. A chefe a recebeu com um olhar gelado. Riabinina, aqui não é creche. Mais um atraso.
e você perde a bonificação do trimestre. Ao meio-dia, a dor de cabeça estava insuportável. Nádia revirou a bolsa à procura de analgésicos, mas o vidro estava vazio. Na cantina, Irina Alexeyevna, a contadora mais antiga da empresa, uma mulher que carregava a sabedoria de quem já havia enfrentado verdadeiras batalhas, se aproximou. O que está acontecendo, menina? Perguntou com um tom de preocupação genuína. Você está pálida. Nádia tentou sorrir, mas um nó na garganta a impediu. As lágrimas ameaçavam desabar. O Georgi vive no trabalho. O Gleb começou a gaguejar. E eu não estou dando conta. As palavras saíram entre soluços. Irina Alexeyevna mexeu o chá em silêncio, como se pesasse cada palavra antes de falar. Quando meu ex começou a agir assim, demorei para ter uma conversa séria. Depois já era tarde. Mais tarde, o telefone tocou. Era sua mãe, Valentina Pavlovna, que sempre parecia sentir quando a filha estava mal, como se existisse um fio invisível entre elas. Filhinha, o que está acontecendo? Sua voz está tão cansada. Está tudo bem, mamãe. Só estou sobrecarregada no trabalho. Não me minta, Nádia. Eu conheço esse tom. Você e Georgi estão com problemas? Nádia fechou os olhos. Na sua mente surgiu a imagem da infância. O pai batendo a porta ao sair, a mãe chorando na cozinha e ela, aos 12 anos, olhando pela janela enquanto o carro do pai se afastava para sempre. Eu fiquei calada com o seu pai por 15 anos. E veja no que deu. Não repita meus erros. A terça-feira foi ainda pior. Gleb acordou com a cama molhada pela primeira vez em quase 2 anos. Ao ver a expressão da mãe, encolheu-se e começou a chorar. Desculpa, meu amor, sussurrou Nádia, abraçando-o. A mamãe não está brava. Georgi, abotoando a camisa, observava a cena com o senho franzido. De novo essa história, resmungou. Georgi, hoje é a primeira consulta do Gleb com o fonoaudiólogo. Não vamos conseguir pegar o ônibus a tempo. Havia um tom de súplica em sua voz. Ele afastou o olhar, impaciente. Nádia, hoje podem anunciar demissões no meu setor. Você não entende? Algo dentro dela se partiu de vez. Como se a última ponta que os unia tivesse se rompido. E você entende que nosso filho está gaguejando há 2 meses por causa das nossas brigas? Gritou a voz quebrando. Gleb, ao ouvir o tom alterado, começou a tremer. Ao ouvir os gritos, Gleb encolheu-se no canto da cama, os ombros tremendo e começou a chorar, gaguejando ainda mais. Georgi lançou um olhar irritado ao relógio. Agora por sua causa, vou me atrasar também, pensou, enquanto agarrava a pasta com força e batia a porta ao sair. Nádia aproximou-se da janela. Lá embaixo, ele caminhava a passos largos em direção ao carro, a postura rígida, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Algo nela se quebrou quando viu sentar ao volante e fechar a porta sem sequer olhar para cima, para os vidros do apartamento. Chega, sussurrou, e naquela palavra havia mais firmeza do que em todos os seus gritos anteriores. O consultório da fonoaudióloga cheirava a livros infantis e flores frescas. Gleb, surpreendentemente quieto, manipulava figuras de madeira sobre uma mesinha baixa, enquanto Nádia observava de relance Lidija Mihajlovna, uma mulher de meia-idade, de olhos atentos e sorriso acolhedor. A especialista fazia anotações em um caderno, lançando olhares breves e cuidadosos ao menino. Hoje trabalhamos muito bem, disse finalmente, guardando a caneta. O Gleb é um garoto muito esforçado. Nádia ajustou sem pensar a gola do casaco do filho, os dedos trêmulos antecipando a conversa que viria. Isso tem cura? Lidija Mihajlovna indicou com um gesto que ela se sentasse em uma cadeira junto à janela, longe dos ouvidos de Gleb. A gagueira do seu filho é uma reação ao estresse, explicou em voz baixa. É comum nesta idade. Ele precisa de um lar tranquilo e de sessões regulares. Podemos obter ótimos resultados. Nádia engoliu em seco o nó na garganta. Você acha que nossas brigas com o Georgi são a causa? A fonoaudióloga não desviou o olhar, como faziam os outros quando o assunto ficava pessoal. Crianças são como esponjas, absorvem atenção entre os pais. Mesmo que não briguem na frente delas, captam os tons de voz, os gestos, o que não é dito. O Gleb tem uma organização nervosa muito sensível. Nádia olhou para o filho, que alinhava as figurinhas em fileira, movendo os lábios como se conversasse com elas. Seu coração de mãe doía. Até quando ele vai pagar pelos nossos erros? Quanto vão custar as sessões? Perguntou, tirando um bloco de notas da bolsa. O valor anunciado pela fonoaudióloga fez seu estômago revirar. Era quase 1/3 do seu salário. Mas economizar na saúde do filho não estava em seus planos. Começaremos com 3 sessões por semana, acrescentou Lidija Mihajlovna, notando sua hesitação.
À noite, quando Gleb já dormia, Nadia reuniu coragem para falar com Georgi sobre as sessões. Ele estava diante do notebook analisando vagas de emprego, os ombros tensos, uma ruga profunda entre as sobrancelhas. Jora, hoje fomos ao fonoaudiólogo, começou com cautela. E o que disseram? Ele nem ergueu os olhos da tela. O Gleb precisa de sessões regulares. 3 vezes por semana. Nadia fez uma pausa, então completou. Vai custar 12 mil por mês. Georgi recostou-se na cadeira. Algo como preocupação passou por seus olhos, mas foi rapidamente substituído por irritação. Não é o melhor momento para gastos extras. Já temos a prestação do carro. Esfregou o rosto, cansado. Talvez a gente encontre algo mais barato? Jora, estamos falando da saúde do nosso filho, respondeu ela, sentindo uma onda de calor subir pelo peito. Não é um casaco novo ou um brinquedo. Eu sei disso, cortou ele. Mas dinheiro não cresce em árvore. E agora, quando posso perder o emprego? Não terminou a frase, mas Nadia conhecia bem aquela expressão. A conversa estava encerrada. Ela saiu para a cozinha, contendo as lágrimas. As mãos tremiam enquanto descava o número de Irina Alexeevna. Não aguento mais, sussurrou no telefone para não acordar Gleb. Ele nem perguntou o que a especialista disse sobre as causas da gagueira. Irina ficou em silêncio por um instante, então falou com uma firmeza inesperada. Às vezes, um homem precisa de um abalo forte para entender o que está perdendo. O que você quer dizer? Lembra do velho galpão do pai do Georgi? Aquele que ficou para vocês, mas quase não usam. Nadia assentiu automaticamente, embora a amiga não pudesse vê-la. O galpão ficava a 15 minutos de carro em um bairro antigo. Eles há muito planejavam vendê-lo, mas nunca tinham tempo. Não entendo o que o galpão tem a ver com isso, disse, confusa. E se o carro do Georgi desaparecesse? Havia algo estranho no tom de Irina. Ele teria que viver um pouco na sua pele. Transporte público, creche, tudo isso. Nadia ficou sem ar. Isso é loucura, Ira. Ele vai registrar um boletim de ocorrência. Tenho financiamento. Não posso. E assim você pode? Retrucou Irina, dura. E o Gleb? Nadia não dormiu naquela noite. Imagens giravam em sua cabeça. O rosto molhado de lágrimas de Gleb, as luzes difusas dos faróis do carro se afastando, o olhar decepcionado da mãe. Lembrou-se então de algo que havia enterrado há anos, o dia em que seu pai não compareceu à sua formatura. A última lembrança era da mãe entrando no auditório com os olhos inchados e um sorriso culpado. Papai não pôde vir. Assuntos urgentes. Um mês depois, ele foi embora para sempre. Na madrugada, outro quadro surgiu em sua mente. Georgi na enfermaria do hospital, radiante, segurando o recém-nascido Gleb nos braços. Prometo ser o melhor pai, sussurrava com lágrimas nos olhos. Ao amanhecer, encontrou as chaves reservas do carro em uma caixa de joias no alto do armário. O dia arrastou-se como uma tortura. Na creche, a professora contou que Gleb havia batido em um colega que o imitava gaguejando. No trabalho, a chefe a chamou para conversar sobre uma possível redução de pessoal. Cada novo golpe parecia fortalecer sua determinação. Georgi chegou em casa tarde, o olhar apagado. No trabalho, é um inferno. Parece que vão desmontar nosso setor. Afundou na poltrona sem tirar o casaco. Nadia sentiu uma pontada de pena. Por mais que suas relações estivessem ruins, não desejava mal a ele. Talvez não valha a pena, pensou. Ah, e amanhã saio mais cedo, acrescentou ele, sem perceber sua luta interna. Tenho uma entrevista com um possível empregador. E o Gleb? Escapou de Nadia. Ele tem a segunda sessão com a fonoaudióloga amanhã. Georgi parecia não ter ouvido, absorto em seus pensamentos. O relógio marcava 2h15 quando Nadia levantou-se da cama com cuidado. Georgi dormia profundamente, o rosto afundado no travesseiro. Ela vestiu-se em silêncio, pegou as chaves reservas e saiu do quarto, fechando a porta sem ruído. Parou por um segundo junto ao berço de Gleb. Ele dormia de lado, a bochecha apoiada na mãozinha, tão frágil à luz do abajur. Perdoa-me, pequeno, pensou. Mas às vezes é preciso machucar para que depois, tudo melhore. A Skoda estava no lugar de sempre. Nadia sentou-se ao volante, inalando o cheiro familiar do interior. No painel, uma foto emoldurada. Georgi sorridente, com Gleb nos ombros, na primeira viagem deles ao mar, 3 anos antes. Sua mão vacilou sobre a chave de ignição. O que estou fazendo? Isso é loucura, passou pela cabeça. Mas então ecoaram as palavras da fonoaudióloga. Seu menino precisa de um lar saudável, e isso é o mais importante. Com um movimento decidido, girou a chave. As ruas noturnas estavam desertas. Dirigia com cautela, respeitando os limites de velocidade. Só não ser parada por uma viatura.
Só não ter que explicar porque estou dirigindo o carro da família no meio da noite. O galpão ficava em um bairro antigo, entre construções baixas de tijolo cobertas de pichações. Nádia raramente ia até lá. Georgie geralmente. A ferrugem resistia no cadeado enferrujado da porta do galpão. Nádia precisou forçar o mecanismo com as duas mãos até que, com o estalo seco, a trava cedeu. Ao entrar, surpreendeu-se. O espaço era amplo, organizado e surpreendentemente limpo para um lugar que Georgie visitava tão esporadicamente. Contra a parede dos fundos, ferramentas estavam arrumadas em ordem meticulosa, como se alguém as tivesse disposto com cuidado apenas naquela manhã. Prateleiras sustentavam caixas empilhadas, algumas marcadas com etiquetas desbotadas pelo tempo. Na parede, um calendário de 5 anos atrás ainda exibia os meses de um ano que já não existia mais, suas folhas amareladas pelo sol que entrava pela fresta da janela suja. Ao lado, fotografias emolduradas perdiam a nitidez sob uma camada de poeira fina. Nádia desligou o motor e acendeu a lanterna do celular. A luz trêmula varreu as imagens, rostos desconhecidos, momentos congelados de uma vida que não era dela. Até que um retrato a fez parar. Um homem de meia-idade sentado à mesa de um escritório, com os cotovelos apoiados sobre papéis amarelados. O rosto era uma versão envelhecida de Georgie, mesma estrutura óssea, mesmo formato dos lábios, mas com entradas pronunciadas nas têmporas e rugas profundas ao redor dos olhos, como sulcos cavados por anos de preocupação. Na parte inferior da moldura, uma inscrição a tinta desbotada, Rabinin S.N. Melhor engenheiro da fábrica, 1992. O pai de Georgie. Aquele que ela só conhecia através de histórias fragmentadas e de um silêncio que falava mais do que palavras. Nádia nunca o havia visto vivo. Sabia apenas que ele morrera de um ataque cardíaco fulminante, ainda no trabalho, quando Georgie tinha 18 anos. Uma morte que, segundo os poucos relatos do marido, havia sido tão súbita quanto inevitável, como se o corpo do homem simplesmente tivesse decidido que não aguentaria mais. Seus olhos deslizaram para a prateleira abaixo das fotografias. Entre caixas de peças automotivas e manuais técnicos, uma delas chamava atenção. Letras grandes traçadas à mão, anunciavam prontuário médico. Um impulso irresistível a fez estender a mão. Dentro, papéis amarelados pelo tempo guardavam a história de um corpo em declínio. Rabinin Stepan Nikolaevich, 1955. A caligrafia tremida de um médico, há muito apagada pela ação dos anos, registrava em um dos documentos, doença isquêmica do coração. Recomenda-se redução da carga horária, eliminação de horas extras, tratamento em sanatório. A data no rodapé era de 1 ano antes da morte de Stepan, 1 ano em que ele continuou trabalhando como se nada soubesse. Ou como se soubesse, mas não pudesse, ou não quisesse, parar. Nádia fechou a caixa com um estremecimento. O ar do galpão parecia mais denso agora, carregado com o peso daquilo que ela acabará de descobrir. Voltou para casa quando o céu já anunciava o amanhecer, deslizando pela porta do apartamento com o cuidado de quem não quer acordar os mortos. Devolveu as chaves ao lugar de sempre e deitou-se ao lado de Georgie, sentindo o coração bater descompassado contra as costelas. O sono não vinha. Fechava os olhos e via o rosto de Stepan na fotografia, os mesmos traços cansados que agora marcavam o rosto do marido ao seu lado. A mesma sombra sob os olhos, a mesma linha tensa da mandíbula. Na semiconsciência entre a vigília e o sono, imagens se misturavam. Estradas infinitas sob faróis fracos, o choro abafado de uma criança, uma voz mecânica repetindo: "Sua ligação é muito importante para nós. Por favor, aguarde na linha." O grito de Georgie a arrancou do pesadelo. Nádia sentou-se de golpe na cama, o coração disparado. O carro sumiu. Ele irrompeu no quarto já vestido, o rosto contorcido por uma expressão que misturava pânico e incredulidade. Alguém roubou a porcaria do carro. Direto da nossa vaga. Ela fingiu confusão, passando a mão pelos cabelos despenteados. Você já olhou nas ruas próximas? Nos estacionamentos? Já revirei tudo. Ele respondeu, os dedos trêmulos enquanto descava um número no celular. Vou ligar para a polícia. Meu Deus, como vamos pagar o financiamento agora? Gleb apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos sonolentos. Papai, o que aconteceu? Georgie não respondeu. Falava com o plantonista da delegacia, a voz entrecortada por uma urgência que não deixava espaço para o filho. Nádia se levantou e foi até o menino, envolvendo seus ombros magros com um braço. Meia hora depois, um policial chegou, jovem com o rosto impassível de quem já vira demais para se surpreender com mais uma desgraça alheia. Fez perguntas protocolares, anotou respostas no bloco de papel carbono.
Alguém poderia ter motivos pessoais para prejudicar vocês? Perguntou de repente, levantando os olhos do formulário. George congelou. Um rápido olhar na direção de Nadia, logo desviado. Não, não que eu saiba. Somos uma família normal. Trabalho normal. O policial assentiu sem insistir. O dia todo foi uma sucessão de ligações. Nadia ouvia fragmentos das conversas de Georgie pelo corredor. Sim, é um Gol 2018 prata. Não, ainda não acharam. Você tem certeza que não entrou nenhum com essas características? Em certo momento, ele golpeou a mesa com o punho. Pronto. Agora com certeza não arrumo outro emprego tão cedo. Perdi a reunião por causa dessa merda. Pela primeira vez em anos, pegou o ônibus para ir trabalhar. Nadia ouviu pela janela, tentando abotoar o casaco enquanto corria para não perder a condução, os movimentos desajeitados, como se o corpo tivesse esquecido como se mover sem um volante nas mãos. À noite, o telefone tocou. Era Irina Alexeyevna. O que aconteceu com a sua voz, Nadia? Você parece diferente? Perguntou logo de início. Algo errado? Passa aqui depois do trabalho, Nadia respondeu baixinho. Precisamos conversar. Quando Irina cruzou a soleira do apartamento, bastou um olhar para entender. O que você fez, Nadia? Sem dizer nada, Nadia a conduziu até a cozinha, longe dos ouvidos de Gleb, que brincava no quarto. E então contou tudo. A viagem noturna, o galpão, o prontuário médico do sogro que nunca conhecera. Irina balançou a cabeça, os lábios apertados. Não achei que você fosse capaz de levar adiante. Mas agora não tem mais volta. Nesse momento, o celular de Nadia vibrou na mesa. Um número desconhecido. Aqui é da delegacia, disse uma voz masculina, cansada. Precisamos que a senhora compareça amanhã ao distrito. Temos algumas perguntas adicionais sobre o roubo do veículo. Ela olhou pela janela, onde o vento arrancava as últimas folhas das árvores. Já havia passado a esponja 2 vezes no balcão impecável, rearranjado os livros na estante, conferido a lição de fonoaudiologia de Gleb. O relógio marcava 18h30. Georgie chegaria a qualquer momento da delegacia. O telefonema da noite anterior não saía de sua cabeça. E se a polícia desconfiou de algo? E se alguém me viu dirigindo o carro naquela madrugada? Uma tensão dolorida apertava suas costas, como se uma mão invisível a empurrasse para um precipício. Gleb, incomumente quieto, empilhava cubos no canto da sala, lançando olhares furtivos na direção da mãe, como se pressentisse a tempestade que se aproximava. O dia havia sido difícil para ambos. Na sessão com a fonoaudióloga, o menino chorara, recusando-se a repetir os exercícios de articulação. Não consigo, tia murmurara, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O som da chave girando na fechadura fez Nadia estremecer. Instintivamente, ela alisou os cabelos e dirigiu-se à entrada, preparando-se para o confronto que temia mais do que qualquer coisa. Mas o Georgie que apareceu na porta não era o homem furioso que ela imaginara. Seu rosto estava pálido, os traços afundados, os olhos vermelhos de cansaço. Havia algo novo em sua expressão, uma quietude pensativa, quase estranha, como se ele tivesse envelhecido 10 anos em algumas horas. Papai. Gleb correu da sala, mas parou a meio caminho, hesitante, como se lembra-se dos últimos encontros frios. Georgie ajoelhou-se, abrindo os braços. Vem cá, pequeno. Depois de um instante, o menino atirou-se contra ele. Alguma coisa se mexeu no peito de Nadia ao ver a cena. Você voltou cedo, observou ela, cautelosa. Aconteceu algo? Georgie balançou a cabeça, sem soltar o filho. Não, só decidi que chega por hoje. O jantar transcorreu em um silêncio tenso, mas estranhamente pacífico. Pela primeira vez em semanas, sentaram-se à mesa juntos. Georgie perguntou a Gleb sobre a creche, ouvindo suas respostas truncadas com uma atenção que não era habitual. Nadia os observava imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele equilíbrio frágil. Depois que Gleb voltou aos cubos, Georgie quebrou o silêncio. Sabe, hoje esperei meia hora pelo ônibus debaixo de chuva. E durante todo aquele tempo, só pensei no meu pai. Nadia congelou, a xícara de chá suspensa no ar. Georgie quase nunca falava do pai. No meu pai, sim, continuou ele, olhando para um ponto além dela, como se visse outro rosto na parede. Ele nunca andou de ônibus. Orgulhava-se disso. Não tenho tempo para ficar balançando em transporte público. Tenho que trabalhar, dizia. Sempre com pressa. Sempre ocupado. Sua voz era baixa, quase um murmúrio. Nadia ouvia, o estômago apertado. Seria aquilo um preâmbulo para uma acusação velada? Uma forma sofisticada de tortura antes de desmascará-la? E sabe o que percebi hoje? Ele prosseguiu, virando os olhos para Gleb, que brincava no canto.
Lembro dele sempre apressado, mas não me lembro de uma única vez em que ele brincou comigo. Não me lembro de termos construído algo juntos ou lido um livro. Fez uma pausa. Hoje, quando cheguei atrasado na reunião, pensei, talvez seja melhor assim. O ar pareceu espessar. Georgie respirou fundo, como se carregasse um peso que só agora decidirá soltar. Talvez. Não quero ser como meu pai. Não quero morrer aos 47 anos em uma cadeira de escritório. As palavras de Georgie caíram no ar como pedras em um lago quieto. Nadia sentiu um nó apertar sua garganta. A culpa, afiada como agulhas, cravou-se em seu peito. Tudo aquilo que ela tentará forçar com seus atos desesperados estava acontecendo por si só, sem sua intervenção. De repente, Georgie levantou-se e caminhou até Gleb, que brincava no chão. Ajoelhou-se ao lado do menino, tocando com cuidado os cubos de madeira espalhados. Filhote, você me ensina a brincar desse jeito? Perguntou com uma voz que tremia levemente. Gleb ergueu os olhos para o pai, surpreso. Havia hesitação naquele olhar, mas em seguida ela se transformou em uma alegria tímida, quase incrédula. Claro, papai. Ele tropeçou apenas uma vez nas palavras, estendendo um cubo para Georgie. Tem que construir assim, para a torre não cair. Nadia observava a cena, sentindo as lágrimas ardendo nos olhos. Havia algo de certo aquele momento, como se as peças de um quebra-cabeça finalmente tivessem encontrado seu lugar. A noite passou sem que ela conseguisse fechar os olhos. Ao seu lado, Georgie respirava tranquilo, mas ela permanecia deitada, olhando para o teto, revivendo cada detalhe do dia. O marido estava mudando diante de seus olhos, sem que ela precisasse empurrá-lo. E essa era justamente a ironia. Ela o havia enganado, submetido a estresse e humilhação, e agora, quando ele começava a enxergar a luz sozinho, o peso da culpa a esmagava. Ao amanhecer, uma decisão amadureceu em sua mente. Devolveria o carro. Confessaria tudo. Que Georgie ficasse com raiva, que se decepcionasse com ela. Seria justo. Mas amanhã reservava outra surpresa. Georgie acordou antes de todos e estava preparando o café da manhã. Na panela, ovos fritos chiavam. Sobre a mesa, xícaras de café exalavam vapor. Ele olhou para ela com um sorriso um pouco envergonhado. Bom dia. Acordei você? Não, fui eu que, Nadia balbuciou, confusa diante da cena incomum. Você não está com pressa hoje? Tirei o dia de folga, respondeu, quebrando outro ovo na frigideira. Pensei em levar o Gleb na escolinha hoje, depois na fonoaudióloga. E se quiser, posso te deixar no trabalho. Como? Nadia não conseguiu esconder o espanto. Sem o carro? Chamamos um táxi, disse ele, tranquilo. Pensei que talvez devêssemos repensar nossas prioridades. Um carro é só uma coisa. Mas vocês dois, seu olhar pousou em Gleb, que acabará de entrar na cozinha esfregando os olhos. Vocês são minha família. As lágrimas ameaçaram voltar aos olhos de Nadia. Não era assim que ela imaginara essa conversa. Jora, precisamos falar, começou, reunindo coragem. Mas o telefone tocou. Georgie atendeu, e seu rosto mudou. Sim, sou eu. O quê? No garagem do meu pai? Mas como? Uma pausa. Claro, já vou. Desligou e olhou para Nadia com uma expressão estranha. A polícia encontrou o carro. Está na garagem do meu pai. O coração de Nadia deu um salto. Como eles descobriram? Quem poderia ter desconfiado? Preciso ir, disse Georgie, vestindo o casaco às pressas. Não se preocupe, vamos resolver isso. O dia todo foi um borrão. Nadia errou 2 cálculos no trabalho, os dedos trêmulos sobre o teclado. Às 5 da tarde, tomou uma decisão. Iria direto à garagem e confessaria tudo. Que fosse o que Deus quisesse. O táxi a deixou a 2 quadras do condomínio de garagens. Seus pés a levaram automaticamente pelo caminho conhecido, enquanto uma única pergunta martelava em sua mente. Como ele vai reagir? Me perdoará? A porta do velho galpão estava escancarada. Dentro, porém, não havia nem carro nem polícia. Nadia congelou no limiar, sentindo o pânico subir pela garganta. Será que alguém realmente o roubou da garagem? O caminho de volta para casa transformou-se em um corredor sem fim de medo e confusão. E se a polícia prendeu Georgie, achando que ele era o ladrão de seu próprio carro? E se, por causa de sua ideia insensata, ele agora estivesse atrás das grades? Quando chegou, encontrou Georgie sentado à mesa da cozinha. Diante dele, uma pasta aberta, a mesma com a etiqueta Prontuário Médico. Gleb brincava no quarto com um novo brinquedo, um dinossauro de pelúcia que Nadia nunca vira antes. A polícia levou o carro para a delegacia, disse Georgie, sem levantar os olhos. Dizem que precisam verificar se não houve fraude no seguro. Nadia sentou-se à sua frente, sentindo os joelhos tremerem. Jora, tenho algo a te dizer. Você acha que eu não percebi?
Ele finalmente olhou para ela. As chaves reservas sumiram. Você desaparecia à noite e de repente o carro some. Não havia raiva em seu olhar, apenas cansaço e algo que se parecia com compreensão. Me perdoe, as lágrimas escorreram pelo rosto de Nadia. Eu só não sabia mais como chegar até você. O Gleb está sofrendo. Eu também. Georgie desviou os olhos para a pasta. Sabe o que encontrei quando fui à garagem com a polícia? Passou os dedos pelas linhas desbotadas do prontuário. O prontuário médico do meu pai, que eu nunca tinha visto. Os médicos o avisaram sobre o risco de infarto 1 ano antes de ele morrer. Está aqui escrito: reduzir carga horária. Evitar horas extras. Olhou para a esposa com amargura. Ele escolheu o trabalho em vez da saúde e de nós. E eu estava fazendo a mesma coisa. É verdade, ela concordou, enxugando as lágrimas. As palavras dele pareceram romper uma barragem. Falam a noite inteira pela primeira vez em meses realmente conversando sobre medos, feridas da infância, sobre tudo que se acumulava há anos e nunca encontrava saída. Tenho tanto medo de não conseguir sustentar vocês, confessou Georgie. Quando meu pai morreu, minha mãe e eu ficamos quase sem nada. Eu ouvi ela chorar à noite, achando que eu não escutava contando moedas. Jurei que isso nunca aconteceria com a minha família. Eu não preciso de um marido rico que chega em casa quando o filho já está dormindo, respondeu Nadia baixa. Preciso de você. O Gleb precisa de um pai, não de dinheiro para brinquedos novos. Pouco antes da meia-noite chegaram a um acordo. Georgie tiraria um tempo da carreira para repensar suas prioridades, buscar um trabalho com horários mais flexíveis. Talvez enfrentariam tempos difíceis, mas enfrentariam juntos. Vou dizer que eu encontrei o carro, disse Georgie, antes de dormirem. Direi que esqueci de ter levado para a garagem do meu pai para uma revisão. Ninguém vai investigar além disso. Nadia o abraçou com força, sentindo algo claro e leve nascer entre eles. Uma confiança que ela já quase esquecera que existia. Repita comigo. O trator vai pela estrada, sorriu Lidija Mihajlona, estendendo para Gleb um cartão com um desenho de máquina. O trator vai pela estrada, repetiu o menino sem uma única hesitação. 3 meses haviam passado. Do lado de fora, a primeira neve do inverno cobria o chão, transformando a paisagem outonal cinzenta em um manto branco e silencioso. No peito de Nadia, a mesma leveza se instalara. Progresso surpreendente, comentou Lidija Mihajlona, observando Gleb empilhar os cartões com cuidado. O que mudou em casa? Perguntou, curiosa. Muita coisa, respondeu Nadia, simples. Eles finalmente haviam começado a conversar. Georgie os esperava no corredor, sentado em um banco. Conseguirá um novo emprego com salário menor, mas que lhe permitia estar em casa 3 tardes por semana para buscar Gleb na escolinha e levá-lo à fonoaudióloga. À noite, enquanto jantavam juntos, ele falava dos novos colegas com um calor que Nadia não ouvia em sua voz há anos. Sabe, pela primeira vez em muito tempo, me sinto realmente feliz, admitiu, como se tivesse finalmente largado um fardo que carregava a vida inteira. O telefone tocou, interrompendo-os. Era Valentina Pavlovna. Filhinha, o que está acontecendo aí? Perguntou sem rodeios. Sua voz está diferente. Nadia sorriu, olhando para o marido. Está tudo bem, mamãe. É só que, a vida se ajeitou. Tarde da noite saíram à varanda. O frio beliscava as bochechas, e as estrelas salpicavam o céu escuro. Georgie passou o braço pelos ombros de Nadia, aquecendo-a com seu próprio calor. Às vezes é preciso perder algo para entender o que realmente importa, murmurou, e ela soube que não falava apenas do carro. Ou fingir que perdemos, completou Nadia com um brilho malicioso nos olhos. E riram. Foi um riso sincero, daqueles que nascem do fundo da alma e se espalham pelo ar gelado como fumaça quente. Um riso que, pela primeira vez em muito tempo, não carregava o peso das preocupações. Da sala ao lado veio a voz clara de Gleb, chamando os pais. Mamãe e papai, venham logo. Construí a torre mais alta de todas. As palavras saíram fluidas, sem um único tropeço e naquele instante, mais do que qualquer outra coisa, foi a prova de que as rachaduras no alicerce daquela família haviam, enfim, sido preenchidas. Não com cimento, mas com algo muito mais resistente. Tempo, paciência e a escolha diária de não desistir. O vento soprou suave, balançando os galhos das árvores, como se a própria noite aplaudisse aquele pequeno milagre. Georgie apertou a mão de Nadia, e ela soube que daquele momento em diante, cada tijolo daquela casa, e daquela vida, seria assentado com mais cuidado, mais amor e, acima de tudo, com a certeza de que algumas coisas, quando quebradas, podem sim ser consertadas. E às vezes, até ficam mais fortes.